Bom, boa tarde a todos. Como foi apresentado, meu nome é Ronaldo, sou médico de família e comunidade. Trabalhei por 8 anos atendendo as mesmas pessoas numa área da unidade de saúde do Saco Grande. Estou há 2 meses agora trabalhando na gestão do município, ligado ao departamento de atenção primária. E a web de hoje, a ideia é a gente discutir um pouco, conversar sobre a gestão da clínica na atenção primária, trazendo um pouco da minha experiência nesses 8 anos e um pouco do acúmulo teórico que a gente foi construindo aqui em Florianópolis também com a rede, né? E trabalhar um pouco com vocês algumas ideias centrais sobre atenção primária, sobre o trabalho em rede e algumas ferramentas que podem ser adaptadas para as realidades locais no sentido de construir uma atenção primária mais forte, abrangente e um acesso facilitado. Então a gente vai conversar sobre a agenda também, vai conversar um pouco sobre a organização do processo de trabalho da equipe que tem a ver com essa discussão de clínica na atenção primária. Então, para começar, eu acho que quando a gente fala em redes, em trabalho de gestão de redes, em trabalho em atenção primária, é importante trazer rememorar um dos marcos dessa construção de atenção primária, que é o relatório Dawson. Ele é um relatório que foi feito na Inglaterra em 1920 e que começou a definir e traçar algumas questões centrais que hoje a gente tem como claras na atenção primária. Então, desde 1920 já se fala em saúde em território, em população adstrita, em atenção primária como porta de entrada para os problemas de saúde de um sistema. Se fala em vínculo, em acolhimento, se fala em referência, ou seja, coordenadora do cuidado em saúde e a atenção primária como coordenadora desse cuidado, onde o paciente ele é da equipe e sim, ele pode ser encaminhado para outros níveis do sistema, mas ele retorna para a equipe. Então, esses conceitos já há muito tempo, desde 1920, foram trabalhados, né? Ele apontava também o Estado como provedor e controlador das políticas de saúde, definir os serviços de saúde que seriam responsáveis por ações preventivas e curativas de forma unificada e que deveriam ser desenvolvidas por médicos generalistas preparados para atuar sobre os indivíduos e comunidades, o que no Brasil a gente chama na especialidade como o médico de família e comunidade. Em outros países a gente vai encontrar um médico de cabeceira, como acontece na Espanha, ou General Practice na Inglaterra. Então, um médico com uma formação, uma especialidade específica para atuar nesse campo de conhecimento da atenção primária. E já definia também a criação de distritos sanitários, apontando que os serviços seriam de saúde para as famílias de uma região geográfica. Ou seja, ele busca a regionalização da assistência, né? Essa é uma das figuras clássicas do relatório Dawson, onde a gente vê, por exemplo, aqui nos pontinhos pretos aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, os centros de saúde que vão estar interligados, né, aos serviços suplementares de saúde, que são laboratórios territorializados, uma policlínica, um hospital de referência para uma cidade maior. Ou seja, a gente tem toda uma regionalização, uma territorialização dessa assistência, né? Já desde aquela época, ou seja, o trabalho em território, a necessidade da gente definir uma população adstrita, né? Então haveria um processo de hierarquização necessário num sistema de referência entre a porta de entrada, que é a atenção primária, o centro de saúde, e as especialidades onde se pudesse encaminhar, assim incorporando toda a complexidade de recursos indispensáveis à solução de cada problema de saúde, que são, a gente sabe, nós que trabalhamos em atenção primária, sabemos como é complexo trabalhar em atenção primária. Apesar da gente no Brasil usar o termo atenção básica, que é o equivalente à atenção primária, a gente pode pensar que esse termo, atenção básica, isso significa que provavelmente é um sistema mais simples, mais feijão com arroz, mas a gente que trabalha na atenção básica sabe, na atenção primária, sabe que a complexidade de recursos e ferramentas que a gente precisa, muitas vezes, para ajudar uma pessoa, ele tem uma carga de conhecimento teórico que muitas vezes a gente não é preparado, né? Então, a ideia, cada vez mais no Brasil, com a estratégia de saúde da família, é se aproximar desse modelo, um modelo em que a gente organiza o sistema através da porta de entrada, com uma rede tecnológica, muitas vezes tecnologias leves, que são a tecnologia de conseguir, por exemplo, motivar alguém a fazer mudanças de estilo de vida, fazer atividades preventivas, né? Até uma rede aberta para atender urgência e emergência. Isso que a gente vai conversando aqui. Então é um caminho, né, que a gente vê. É interessante resgatar o relatório Dawson, porque desde 1920 não é nenhuma novidade, e inclusive a gente, com o passar dos anos, desde 1920, a Inglaterra, por exemplo, que tem o National Health System, que é o NHS, o SUS deles,
avalia e vê, e cada vez mais é produzido conhecimento científico, de que a organização do sistema através da atenção primária, como porta de entrada, onde eu tenho um médico generalista, uma equipe de saúde da família, com um aumento de complexidade com os NASFs e as outras redes, em que a maioria das pessoas vão buscar a atenção primária como porta de entrada para todos os seus problemas, se eu tenho uma dor de barriga, se eu tenho uma dor de cabeça, se eu quero fazer um preventivo, se eu quero colocar um DIU, é mostrado nesses estudos que é a forma mais adequada, com a melhor qualidade para organizar o sistema. Aqui a gente traz então uma tabela, uma releitura, isso já é um pouco mais recente, dos valores, princípios, elementos centrais de um sistema baseado em atenção primária, onde a gente vai ter ali então a questão do primeiro contato, então é o primeiro local onde a pessoa vai buscar o atendimento, vamos ter a cobertura universal, todo mundo com acesso, né? Então essas questões são os elementos da atenção primária onde a gente trabalha. É interessante a gente trazer porque é importante a gente conhecer qual é o nosso papel afinal, né? Aqui a gente pode pensar então como a gente poderia trabalhar em rede, né? Dentro da unidade de saúde, entendendo que a gente tem uma conexão com o CAPS, que a gente tem uma conexão com os especialistas focais, que são o cardio, o endócrino, que tem uma conexão com serviços de urgência e emergência, né? Então a gente pode trabalhar com linhas de cuidado, onde a gente tem quais são os protocolos de referência e contra-referência, os protocolos de cuidado, qual é o papel da atenção primária no cuidado da criança, qual é o papel da atenção secundária, onde entra o especialista focal para o cuidado daquela criança. A gente sai da lógica do encaminhamento, ou seja, tipo, aquela velha questão que eu vou ao posto porque ele me encaminha ao cardio, ao encaminhamento ao, né, que a gente chama, né, ao cardio, ao gineco, e sim a gente vê um médico de família, uma equipe que é resolutiva, que não encaminha o paciente e se desresponsabiliza por ele, mas sim ele que se responsabiliza por esse paciente, inclusive adequando os encaminhamentos às realidades e tentando dar celeridade nos casos mais graves, né? Um sistema que diminua a burocratização, a gente só vai conseguir construir uma atenção primária e uma rede de saúde se a atenção primária tiver uma porta de entrada facilitada. Então, se eu tenho na atenção primária um atendimento que demora para eu conseguir o acesso a ele, por exemplo, para conseguir marcar uma consulta com o médico, com o enfermeiro, eu tenho que entrar numa fila, eu tenho que ficar 3 dias, só abre a cada 3, uma vez por semana, às vezes uma consulta a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, provavelmente eu não vou conseguir organizar essa rede. Eu preciso ter uma atenção primária que dê acesso, que se desburocratize, né? Qualificar e fortalecer o acolhimento e o vínculo dos usuários, talvez essa seja uma das questões mais importantes hoje também, que esses médicos, esses enfermeiros, esses profissionais, os agentes comunitários acompanhem durante anos as mesmas pessoas, porque isso garante e a gente vê que melhora os resultados em saúde, não só os resultados em saúde para o paciente, mas como o entendimento daquele profissional no sentido da sua realização profissional, no sentido de como que tu consegue se realizar vendo as tuas ações ao longo do tempo no desenvolvimento de saúde de uma comunidade, de uma família, onde tu acompanhou o pré-natal daquela pessoa, depois acompanhou a criança. A gente tem exemplos na Europa de médicos de família que trabalham há mais de 30, 40 anos atendendo os mesmos pacientes. Para a gente construir a atenção primária, a gente vai ter que olhar para o que a gente chama de longitudinalidade, que é ficar atendendo as pessoas ao longo do tempo, ao longo da sua vida, nas suas mais diversas fases de vida. É importante a gente conhecer os recursos da rede, então assim também é importante para essa rede funcionar, a gente ter conhecimento, assim, aonde eu encaminho, quais são os melhores espaços de encaminhamento, tanto para condições clínicas, como também assistência social, por exemplo, né? Assistência social no sentido de trazer para o profissional o conhecimento de quais os recursos que eu como médico, vocês como enfermeiros, como agentes comunitários podem encaminhar, que existem na comunidade, às vezes recursos que nem são também do setor estatal, mas também do terceiro setor, que a gente conheça essa rede, que a gente produza manuais para a gente poder dar celeridade a alguns encaminhamentos. Às vezes a gente precisa, por exemplo, de um psicólogo para alguma situação específica e a gente pode às vezes contar com esse psicólogo, quando um caso não é muito grave, mas que a pessoa se beneficiaria através de um conhecimento de uma rede de talvez de universidades próximas que fazem atendimentos mais gratuitos. Então são coisas que a gente pode ir conhecendo da nossa rede que ajudem a resolver e dar resolutividade ao nosso caso, né? Promover encontro entre os serviços, então a importância da gente dar uma melhor comunicação entre os serviços. Então se eu tenho um paciente que está no CAPS, por que eu não posso discutir por e-mail, por telefone, de forma rápida com o psiquiatra,
se eu tenho uma dúvida, posso discutir com a equipe, né? Então a necessidade da gente melhorar essa comunicação entre os serviços, né? Entre o CAPS e o centro de saúde, entre a policlínica e o centro de saúde, se eu tenho um caso de uma lesão de pele, por que eu preciso esperar um encaminhamento para uma consulta com o dermato se eu posso trabalhar tecnologias como o Telesaúde hoje trabalha em Florianópolis da teledermatologia, né? Em outros municípios do Santa Catarina também. Então que eu consiga, através de uma foto, de um parecer técnico adequado, ter uma resposta mais rápida para aquele problema, né? Da mesma forma, a gente hoje aqui em Floripa está organizando, por exemplo, toda a infectologia, ela vai disponibilizar não só a consulta de referência, se eu precisar discutir um caso, né? Visto que também o médico agora, na infectologia, o médico de família vai assumir cada vez mais o cuidado dos pacientes com HIV/AIDS na atenção primária, o que torna o paciente, traz o paciente mais para próximo dessa equipe, esse paciente é dessa equipe também, né? Mas eu posso daí discutir aquele caso não só encaminhando para o infectologista, mas também discutindo por e-mail, por telefone, então eu crio formas para fazer isso. A importância de divulgar as ações dos nossos serviços para a comunidade, o que existe então, o que a atenção primária faz, né? O que a gente pode oferecer no centro de saúde, né? Então tentar também homogeneizar um pouco mais isso, porque tem unidades que colocam DIU, numa outra unidade não coloca DIU, tal unidade atende, faz cantotomia, que é uma cirurgia de unha encravada, por exemplo, outra unidade não faz. Como que a gente discute isso? Como que a gente faz com que a nossa atenção primária se torne mais abrangente, né? Que a gente possa oferecer mais serviços, né, contando com os recursos, promova a discussão de que devem existir aqueles recursos, pois esses procedimentos devem acontecer na atenção primária. Então, essa questão da gente conseguir dar maior abrangência para ela. Aqui em Floripa a gente criou a carteira de serviços da atenção primária, que são uma série de normativas do que cada unidade de saúde deveria fazer, né? Como a gente deve fazer aquilo. Trabalhar as redes internas e externas do serviço, fazer atendimento compartilhado, né? A interconsulta entre o médico e o enfermeiro. O enfermeiro tem um potencial clínico imenso que é muito subutilizado, né? Por quê? Porque o enfermeiro, por exemplo, em outros países, ele é o responsável por todo o cuidado dos crônicos, por exemplo. Tanto da tuberculose como do hipertenso, do diabético. Então ele inicia medicamento, ele renova receitas em determinadas situações, pede exames de rotina. Isso a gente pode normatizar. Aqui em Floripa a gente criou agora os protocolos de enfermagem para poder normatizar. Vários municípios fazem isso. A gente capacita o enfermeiro que muitas vezes não vem com isso da universidade. Ele não tem isso na universidade. Então a gente assume a ordenação desses recursos no sentido do próprio treinamento deles, então, e dá base legal para eles fazerem isso também. E isso também no atendimento de urgência, o enfermeiro junto com um médico, numa equipe funcional, ela pode fazer o atendimento de casos menos graves no atendimento do acolhimento de urgência, por exemplo, um resfriado, um caso de uma gastroenterite viral, uma gastroenterite não complicada, uma infecção das vias aéreas não complicada, em interconsulta com o médico, interconsultas, atendimentos juntos, que acelerem, né, esse processo de acesso ao paciente, né? Também conhecer a rede do usuário, né? O que a gente tem hoje, né? Na verdade, hoje a gente poderia chamar, eu chamei ali de modelo tradicional. O que é esse modelo tradicional? A gente vem de uma construção cultural que a atenção primária é o posto de saúde. O nome posto de saúde vem da onde? Vem dessa construção de que a unidade de saúde é a unidade de vacinação, uma unidade que faz curativo, que atende hipertenso, diabético, gestante e criança. Isso a gente chama de programação em saúde. Então eu tenho uma herança muito forte que a atenção primária é programação de saúde. Então assim, se eu tenho a carteirinha do hipertenso, se eu sou gestante, eu acesso o sistema. Se eu não tenho, eu vou para uma fila de marcação e talvez acesse, talvez não. Então essa é uma discussão porque a atenção primária, no nosso entendimento que a gente quer, é uma atenção primária que atenda a todas as questões, inclusive urgências e emergências. Uma atenção primária que não se baseie somente em programas. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, que ainda há muito forte isso, até mesmo as próprias medidas normativas do governo federal, por exemplo, o PEMAC, ele coloca lá o atendimento programático. Então a reserva de vagas, né, para programas, então eu tenho reserva de vagas do dia do hipertenso, do dia do diabético, do dia da gestante. Se eu tenho vaga reservada para esse tipo de programa, né? Acabo priorizando hipertensão, diabetes, criança, gestante, tuberculose, hanseníase, acabo tendo uma excessiva programação dessa agenda com um grande número de retornos e crio uma divisão artificial de que existem consultas que são de controle de crônicos, enquanto consultas que são para problemas agudos. Existem consultas que são programáticas e outras são de demanda espontânea. Existem consultas que são de vigilância e outras de assistência. Isso é uma
uma construção artificial, porque a pessoa que chega para um atendimento, ela é uma pessoa com as suas várias necessidades, tanto biopsicossociais, como ela tem uma dor de cabeça, mas ela é hipertensa também. Então, não, eu vou atender a sua dor de cabeça, mas a hipertensão eu só vou ver em tal dia, hoje a senhora tem direito a uma queixa. Isso a gente tem que superar nesse modelo, né? Esse modelo faz com que as nossas agendas estejam lotadas de pacientes crônicos com pouco acesso para quem, às vezes, realmente precisa daquela atenção. Por isso que, muitas vezes, no início, se criou, por exemplo, o Programa Saúde da Família, né? Como nome, Programa Saúde da Família, né? Que hoje mudou para estratégia. O que isso implica? Implica em equipes não funcionais. O médico da equipe acaba virando um especialista em pacientes crônicos, estáveis e obedientes. Ou seja, ele vai atender só aqueles pacientes que conseguem acesso, que vão rotineiramente, que já fazem acompanhamento regular, que já passam por N questões do serviço, enquanto o atendimento de uma pessoa que está com uma dor de cabeça, que precisa de uma sutura, que precisa de uma cantotomia, acaba sendo relegado de lado. O enfermeiro ele trabalha de forma extremamente burocratizada, atrás de uma mesa, atende pouca clínica, quando atende são consultas grandes voltadas a programas de mais de 40 minutos, onde tem o programa do adolescente, programa da mulher, pouco efetivas na sua prática. O técnico de enfermagem acaba sendo relegado a fazer rodízio nas salas, ao técnico da vacina nesse dia, no outro dia ele está no curativo, ele não é ligado a uma população definida, o que faz perder muito da sua possibilidade, e uma baixa resolutividade desses profissionais. Então, acaba sendo pouca resolutividade tanto do médico como do enfermeiro, como do técnico. O acesso é burocratizado, há um uso inflexível da área geográfica de abrangência, porque por um lado a gente ganha o território, mas por outro lado as pessoas não fazem vínculo com prédios, né? As pessoas costumam dizer, a pessoa tem vínculo com o serviço. Na verdade, assim, eu questiono isso, porque na verdade as pessoas não têm vínculo com um prédio, com uma parede, com um serviço, ela tem vínculo com pessoas. Então, assim, a inflexibilidade, às vezes, do território, que traz uma série de vantagens, mas ela traz uma limitação muito importante, que é o fato de tu não poder, às vezes, escolher qual equipe, qual médico que tu vai poder ser atendido. Da mesma forma, tu acaba morando numa rua, atendido durante 8 anos pelo mesmo médico, e de repente tu muda para a rua da frente, tu é obrigado a mudar de médico e de equipe. Então essas questões a gente tem que começar a trabalhar. E isso gera o que a gente chama de lei de cuidados inversos, que a gente dá mais para quem precisa menos. Ou seja, qual que é a discussão? Você tem lá, por exemplo, quer fazer o trabalho de prevenção de câncer de colo de útero na sua comunidade. Quais são os fatores de risco maiores para câncer de colo de útero? Por exemplo, um deles é HIV, tabagismo, relações sexuais desprotegidas, com maior risco de DSTs. Você provavelmente vai, em algum momento, entrar em contato com um profissional do sexo que vai procurar uma unidade de saúde. Então, esse profissional do sexo, na sua maioria, por exemplo, uma mulher que procura às 11 horas da manhã uma unidade de saúde por uma dor de cabeça, e ela é profissional do sexo, HIV positivo, usuária de drogas, e ela não tem o seu preventivo em dia. Essa mulher, o que vai acontecer? Ou ela não vai ser atendida, ou vai ser atendida muitas vezes para sua queixa pontual e vai ser orientada que ela tem que vir no dia tal marcar consulta para o preventivo. Por que não oferecer o preventivo na hora? Por que não fazer na hora? Por que burocratizar a agenda? Isso faz com que essas mulheres que realmente precisam do preventivo não acessem o preventivo, e a gente fica fazendo campanhas e dias onde a gente vai fazer preventivos anuais, que são totalmente contraindicados para mulheres de baixo risco que não tiveram lesão, né, ou até semestrais em mulheres casadas, digamos assim, entre aspas, comportadas, que são aquelas que vão regularmente fazer o seu preventivo. Agora, aquelas que a gente precisava buscar acabam não acessando pela burocratização do sistema. Então é o que chama de lei de cuidados inversos. A gente leva uma atenção primária de baixo score e baixa qualidade. Essa é uma das grandes questões. Como que a gente imagina ser esse modelo tradicional, continuando, ele repercute no que a gente vê hoje. Uma atenção primária que não atende com porta aberta, e a gente superlota emergências hoje, por exemplo, com problemas que não são emergências. Então a gente ainda cria a ilusão de que há necessidade numa campanha política de que as pessoas construam UPAs e criem mais centros de emergência. Mas a verdade é que as emergências estão superlotadas com situações que não são classificadas como risco e emergência. Porque essas situações que deveriam estar sendo atendidas na atenção primária não têm acesso. Por um medo também do profissional de transformar a atenção primária numa UPA. Ou num pronto atendimento. Mas há uma grande diferença aí. É uma diferença imensa eu ser atendido por uma emergência do meu filho que está com febre, 12 horas de febre, de evolução, ser atendido pelo mesmo profissional que já acompanha de rotina ele, que vai poder pedir para ele voltar no dia seguinte, já conhece a família, voltar no dia seguinte com o mesmo profissional num atendimento de urgência também, é diferente de eu ir num atendimento de urgência onde num determinado momento está um médico, no outro está outro, que não tem vínculo, que não conhece a comunidade, que não é próximo de casa. Então a necessidade é a gente repensar esse modelo, porque desse modelo a gente continua
reforçando a ideia de resolver o problema de forma rápida. Só que a gente tem que levar em conta que existe culturalmente a necessidade de se ter acesso garantido e fácil ao médico de família, à equipe de saúde da família. Por quê? Porque de um modo geral as pessoas quando adoecem, elas têm uma celeridade, uma velocidade necessária de acessar o sistema e ter uma resposta. Se ela acessa o sistema e tem uma resposta dentro de um sistema de urgência e emergência com um baixo vínculo, ela provavelmente pode ser submetida a uma série de situações que podem levar à iatrogenia. Por exemplo, prescrever um antibiótico sem necessidade, sendo que poderia esperar mais um ou dois dias para avaliar novamente aquela pessoa. Então, isso reforça toda essa construção do fast food em saúde. Então, se a gente trabalha uma atenção primária que dá acesso a essas pessoas que precisam desse cuidado, mas que também trabalha medidas de prevenção, que trabalha o vínculo, longitudinalidade, eu como médico atendendo uma pessoa que é ansiosa porque ficou gripada e precisa de uma consulta rápida, eu consigo com o passar do tempo ensiná-la, ajudá-la a compartilhar o meu conhecimento com ela sobre quais os fatores de risco daquilo, quando ela deve procurar uma emergência mesmo, quando ela não deve vir. Então, que atenção primária a gente quer? Então a gente quer, nesse sentido, se contrapondo a esse modelo tradicional, uma atenção primária forte, resolutiva, que depende principalmente de um acesso facilitado, em que a pessoa vinculada àquela equipe consiga um atendimento quando precisa, no horário mais adequado e com a forma de agendamento mais confortável. Ou seja, eu tenho que pensar como eu gostaria de acessar o sistema de saúde. Afinal de contas, se eu que construo o sistema de saúde, o sistema único de saúde, não acesso ele, dificilmente eu vou pensar em melhorias para ele. Então, assim, isso entra uma das grandes questões. Uma das grandes questões é que, às vezes, a gente tem municípios pagando plano de saúde privado para os seus funcionários. O funcionário que trabalha no SUS, ele não usa o SUS porque ele usa o privado. É como eu pagar bolsa em escola privada para o professor da rede pública levar os seus filhos. A gente precisa acessar o sistema, mas para isso a gente tem que construir um sistema que a gente acesse. Não um sistema que eu tenha aqui num dia X a tal hora da manhã para pegar uma ficha. Mas sim que eu possa marcar por telefone, que eu possa marcar por e-mail, que eu possa marcar todos os dias, em qualquer horário, chegar lá e ter uma agenda que não vai estar lotada para daqui 2, 3 meses, e que eu não precise ter uma carteirinha de hipertenso, diabético, gestante, criança para poder receber uma consulta. Então esse sistema que a gente quer. A gente quer olhar para ele. A gente sabe que existe uma série de dificuldades, uma série de necessidades de treinamento em relação ao próprio tempo de consulta, habilidade de organização de agenda, de organização da equipe, de que todo mundo pegue junto, né? Mas a gente quer olhar para isso. Vamos olhar para isso e vamos tentar trabalhar em como chegar nisso. Uma atenção primária que dê acesso, que dê continuidade do cuidado, que eu possa ver a pessoa continuamente. Então, também não adianta criar uma equipe de acolhimento. Naquele dia tá a equipe de acolhimento. Não, você tem que ser responsável pelos pacientes da sua área em todos os momentos. E há possibilidade de se organizar isso, dependendo da pressão assistencial que tu tem. A gente sabe que existem unidades com grande proporção de população, que começa a ser difícil, mas há possibilidade de se aproximar algum modelo que dê mais acesso. Que dê mais acesso, que eu possa atender sempre os meus pacientes nos momentos que ele precisa, e não que eu renegue a outros médicos ou outros enfermeiros o atendimento daquele paciente quando ele precisa. Que dê longitudinalidade, então que esse profissional fique ao longo do tempo, que atenda de forma integral ele, que eu possa fazer a várias formas, abranja os serviços, aumente o cardápio de oferta dos serviços e que coordene o cuidado. Então é possível fazer, né? Há necessidade de se alterar. O que a gente vai discutir aqui vai gerar uma série de questionamentos. Ah, mas é impossível, isso não acontece. Acontece, é possível, dá para começar a caminhar para isso. As barreiras e resistências estão muito na gente. A gente tem muita dificuldade de mudar e muito medo, porque também quando a gente muda, a gente desorganiza inicialmente o serviço. Mas a gente vai ver que isso com certeza vai contribuir e contribui, os estudos mostram, para uma satisfação inclusive do profissional. Então, claro, tem realidades e realidades. A gente sabe que tem unidade vai dizer, ah, eu não tenho internet, eu não tenho isso. Bom, vamos pensar em alternativas e sempre buscar que a gente quer uma atenção primária também de qualidade na sua estrutura, né? Então a gente tem que buscar isso e isso em paralelo vem isso. Uma atenção primária de qualidade dá resposta a todas as demandas. Então, se um dia você precisar procurar um serviço de saúde para avaliar uma dor de cabeça, uma crise de asma, retirar um sinal, uma pinta, um nevo, uma verruga, avaliar um abscesso, escolher um método contraceptivo, ou inserir um DIU, perguntar sobre exames de rotina, check-up, por exemplo, levar seu avô, que anda muito esquecido, toma remédios para pressão e diabetes, iniciar o segmento do pré-natal, ou de sua esposa namorada, para onde você iria? Essa é a ideia. Ele tem que ir para a unidade de saúde onde vocês estão trabalhando. Não é para a clínica especializada, não é para o plano de saúde, não é para o Medfácil, que é o cartão de saúde que tu tem o desconto. A gente sabe que se você ir para a sua unidade de saúde que é próxima à sua casa, com acesso facilitado, com um médico que você já conhece, com um enfermeiro que você já conhece, com os profissionais que você já conhece, isso se torna muito melhor.
Como se tornam as equipes? As equipes se tornam funcionais, como uma rede colaborativa no qual cada profissional se exerce seu potencial máximo. O médico, então, ele se torna um generalista. Ele lida com as doenças e queixas vagas e mal definidas, problemas gerais e inespecíficos, que é o que chega muitas vezes, né? A gente trabalha em atenção primária, as pessoas chegam com febre ainda, né? 2 dias depois, isso pode desencadear um diagnóstico de alguma patologia específica. Mas ela chega com uma queixa vaga e mal definida. Né, as pessoas chegam com tonturas. Então esse médico está especialista em avaliar riscos, em fazer uma boa clínica. Ele tem que ser um clínico de excelência. Ele tem que ter um bom trabalho assistencial. O enfermeiro ganha uma clínica do enfermeiro, onde ele também tem prerrogativas e habilidades para pedir exames em determinadas situações, protocolizados, de acordo com dentro das normas definidas atualmente no país. Prescrever alguns medicamentos, acompanhar alguns crônicos. Tem recursos como recursos de entrevista motivacional para motivar as pessoas, fazer o atendimento da demanda espontânea com resolutividade também, avaliar, recepcionar as pessoas, as demandas administrativas, o cuidado e monitoramento dos crônicos. O técnico também faz isso, ele vai fazer uma população adstrita, então vincule seu técnico a uma população adstrita. Ele é mais um profissional que pode ser muito potencial para resolver uma série de problemas. Trabalhar na unidade de uma forma a capacitar e ampliar o entendimento e o conhecimento desses profissionais. O agente comunitário de saúde, nesse modelo, talvez ele pode também trabalhar junto na unidade, porque a gente sabe que existe uma discrepância do real e do que é pedido, né? Aquilo que é pedido que você visite as casas de todos os hipertensos. Primeiro que não há nenhuma evidência científica que você precise visitar a casa de todos os hipertensos, mas que talvez se você focar naqueles hipertensos com risco e vulnerabilidade, ou nas pessoas que às vezes... Porque é hipertenso, ele tem risco, mas o outro que não é hipertenso não tem. Às vezes tem uma pessoa que infartou e não é diabética, não é hipertensa. Essa pessoa é uma pessoa de risco cardiovascular elevado. Então eu começo a trabalhar com risco. E daí eu vou começar a direcionar o cuidado desse cuidador comunitário, que é o agente de saúde, para as pessoas de risco. E vou colocar ele cada vez mais em contato também, recepcionando a demanda espontânea. Na unidade de saúde onde eu trabalho, por exemplo, trabalhava agora, 2 meses atrás... O agente comunitário, a gente tinha 4 agentes comunitários na nossa área. A gente fez uma escala, cada vez um por vez, num dia inteiro, ficava junto no acolhimento, fazendo o acolhimento, recebendo as pessoas, o que torna muito mais produtivo o agente comunitário ali, para a nossa realidade, naquele caso, e fazia com que ele atua muito bem na construção do vínculo. Ele conhece a Dona Maria que vem para uma consulta e aquele dia talvez a tua agenda está um pouco mais cheia, ele consegue negociar com ela, avaliar junto com o técnico algum risco clínico, e negociar, dizer, olha, Dona Maria, vamos marcar para amanhã, vamos marcar para depois de amanhã, ou de repente o Dr. Ronaldo renova a receita, ou você deixa o telefone e ele te liga para discutir o teu caso. Então o agente comunitário tem uma habilidade de comunicação inata por ser da própria comunidade. E é muito importante a gente começar a pensar sobre isso, né? O agendamento de consulta, a vigilância em saúde, então fazer a buscativa, as demandas administrativas, né? Então a gente tem uma agenda que é flexível, é livre, e talvez a gente comece a pensar um mix entre lista de paciente e território. Afinal de contas, a gente tem que começar a refletir sobre isso no país, porque senão a gente quer acessar um serviço, mas a gente quer ter um mínimo de possibilidades de escolher também os profissionais. Como fazer isso? Cada unidade tem uma situação, cada município, às vezes tem um município que tem uma unidade de saúde da família, com uma equipe, né? Então é diferente, mas a gente tem que começar a pensar essas realidades, né? Como a gente faz isso? Quais as experiências, conceitos e instrumentos que eu traria para vocês? Primeiro, a questão do território, suas limitações, como eu falei. Aqui é um pouco do saco grande, essa unidade de saúde onde eu trabalhava, uma unidade de saúde grande, claro, são 6 equipes, atende aproximadamente 18 a 20 mil pessoas, então aproximadamente 3 mil pessoas por equipe, em áreas de risco social de Florianópolis, uma população bastante vulnerável que praticamente uns 80% usam SUS, e a gente, devido ao acesso que a gente começou a dar a esse vínculo, que a gente começou a construir com a comunidade, próprias pessoas de classe média, média alta começam a acessar a gente. E essa é importante, porque se a gente não conquistar a classe média alta, a gente não vai desenvolver esse sistema de saúde. Também é importante. Então trabalha com território, né? Então um território definido, que é importante quando eu falei da limitação do território, mas tem unidade hoje que ainda não trabalha com território, que a equipe atende todo mundo daquela unidade. Não, tu tem que delimitar a tua população. A lista de pacientes é quando tu tem uma relação de pacientes certinhos, vinculados a ti. Então assim, tu chega, por exemplo, na Espanha, quando tu vai fazer um atendimento, chega numa unidade que tem 3 equipes. Existem listas de pacientes, existe um limite, então tu vai ver, tem essas 2 equipes que tem a vaga
para você, qual você escolhe? Então há uma certa flexibilidade que a gente começa a ter que pensar nesse desafio. O território ele tem as suas características, a importância, todo mundo já está cansado de saber, já se fala muito disso, né, das características do território. E como que a gente trabalha a porta de entrada, o acesso avançado, a coordenação do cuidado, o vínculo e a longitudinalidade? Então, esse é o nosso modelo de acesso que a gente escreveu, que ele é baseado na Política Nacional de Harmonização, mas também na confiança incondicional no ser humano, na certeza de que novas experiências podem ser criadas e recriadas a todo momento, e limitadas apenas pelo comprometimento e imaginação de todos. Porque trabalhar na atenção primária exige essa criatividade. Aqui é um pouco da sala de espera, a necessidade da gente tornar o ambiente agradável. Por que a unidade de saúde tem que estar a parede branca, com as cadeiras dispostas como se fosse auditório e a televisão ligada na sessão da tarde? A gente pode botar uma unidade de saúde com uma música ambiente, pintar uma parede diferente, fazer uma roda nas cadeiras, trabalhar o acesso de uma forma também trabalhando a ambiência, né? Então aqui uma biblioteca na centro de saúde, né? Como que a gente trabalha acesso avançado? Eu vou falar um pouco sobre acesso avançado. Vai surgir milhões de dúvidas, mas existe uma cartilha que depois eu vou passar para vocês. Então o acesso avançado trabalha com a ideia de que você deve fazer o trabalho de hoje, e não fazer o trabalho de semana passada hoje, do mês passado hoje. Ou seja, a pessoa tem uma necessidade, a gente tem que tentar resolver naquele momento. Fazer menos algumas coisas para fazer mais outras. A gente vai ver que algumas coisas que talvez a gente faça, que a gente gaste tempo, não são custo efetivas e nem são boas práticas em atenção primária. Então, a necessidade de fazer o trabalho hoje, fazer menos algumas coisas para fazer mais outras. Reorganizar o processo de trabalho e as formas de agendamento para fornecer um melhor acesso com os mesmos recursos profissionais e o paciente conseguir uma avaliação ou consulta com sua equipe de referência no momento mais adequado, ou até em 48 horas. Ou trabalhar com 7 dias, 15 dias. Né? Essa é a ideia. Abrir mão de uma agenda fragmentada em grupos, faixas etárias ou dias específicos. Evitar pré-agendamentos prolongados. A gente sabe que às vezes um mês de agendamento, a pessoa já resolveu o problema, ela tem outro problema, ou ela vai chegar com uma lista de problemas imensa que vai prejudicar o tempo do profissional. Então é mais válido dar consultas de 10 em 10 minutos para queixas e tentar ir resolvendo ao longo do tempo e marcar uma consulta um pouquinho maior num dia, do que eu deixar umas 2 consultas no ano para a pessoa resolver tudo. Envolver todos os profissionais disponíveis para oferecer os melhores recursos, definir quanto tempo será necessário para um pré-agendamento, considerando que deveria se dar no máximo em uma semana. Direcionar todas as pessoas que procuram atendimento no dia para suas próprias equipes, seja o ACS, seja o auxiliar técnico. A recepção apenas identifica e direciona a pessoa. Né? Oferecer horários para os pacientes em vez de senhas é uma opção também. A senha também não tem problema, porque a gente pensa, vou desumanizar com a senha. Desumanizar é tu não conseguir acesso, tu não conseguir conversar, olhar no olho da pessoa. A senha é apenas um recurso. Presença da equipe durante todo o horário de funcionamento da unidade, com horários de atendimento diferenciados entre os profissionais da mesma equipe. O que significa isso? Se eu vou sair para visita domiciliar, então eu vou me dividir. Talvez eu saio nesse dia e a enfermeira fica. Ou pelo menos fica o técnico, ou pelo menos o agente comunitário, alguém da equipe recepcionando as pessoas que procurem, que são vinculadas àquela equipe. Evitar sair toda a equipe. Eu saio turno de VD 4 horas inteira fora. Não, peraí, vamos se dividir, não tem como ter alguém ali que possa ir recepcionando. Se eu trabalho em 3 equipes ou 4 equipes, eu posso criar áreas irmãs. Então não tem como estar ninguém da equipe ali, mas eu tenho aquela área irmã que eu vou dividir esse trabalho. Isso tem a ver com responsabilidade pública. A gente tem que pensar um pouco assim, se a gente tivesse uma clínica privada, a gente fosse sair, né, nós trabalhamos um médico, enfermeiro, agentes comunitários e técnicos, 2 equipes numa clínica privada. Se eu vou sair, ou tirar minhas férias, eu tenho que conversar com o meu colega enfermeiro, tenho que conversar com o meu colega da outra equipe para poder dividir, porque os meus pacientes continuam ali. Se eu vou sair para uma capacitação, eu tenho que levar em conta, será que eu consigo sair para aquela capacitação e abandono meus pacientes? Como que a minha equipe se vira? Porque o colega que fica recebe essa demanda. Então, responsabilidade pública. Se a gente pensa um pouco no privado, como seria, a gente deve pensar que no público também deve ser assim. Por que não? Né? A gente dificilmente conseguiria, eu vou sair agora e não importa a minha equipe, não importa se meu colega vai se sobrecarregar. Não, a gente tem que pensar que aquelas pessoas se responsabilizaram na nossa equipe. Então a nossa equipe tem que se organizar de alguma forma para receber essa pessoa. Atender as demandas reais e do momento, o que torna consultas mais objetivas, rápidas, profissionais mais satisfeitos e resolutivos. Maior envolvimento do enfermeiro, inclusive mudanças ambientais. O consultório tem que ser fixo do médico e um fixo do enfermeiro, e o mais próximo possível, para que o enfermeiro e o médico possam se comunicar nas suas consultas. Em alguns países existe uma porta interna entre o consultório do médico e do enfermeiro no centro de saúde, porque há uma comunicação. O enfermeiro é super clínico, ele pode trabalhar uma série de coisas, e ele tem que se comunicar com o médico de uma forma ágil. Então colocar, né, esses espaços
próximos. Aqui é uma ideia, como eram os consultórios lá. A parte de cima, as duas fotos de cima é o consultório médico e o consultório de enfermagem da mesma equipe. A gente se organizava por cores, era a equipe verde e uma porta do lado da outra. Como seria a proposta aqui de mudança da agenda? Aqui é um trabalho passo a passo. Depois eu vou passar o manual para vocês e vou deixar meu e-mail disponível para a gente pensar em quem se interessar em fazer essas mudanças, né? Mas a agenda é o mais livre possível. A gente tem que tentar oferecer agendamento do dia, independente do motivo da consulta. A gente tem que tentar revisar rotinas, porque a gente às vezes tem consultas de controle que são inúteis. Por exemplo, a gente, vamos fazer... Qual a unidade hoje? Como que está o cuidado ao câncer de colo de útero? Porque é uma coisa cara muitas vezes para enfermagem e que muitas vezes é pouco baseada em evidências. A gente sabe hoje que a mulher que tem baixo risco, que tenha seus preventivos em dia, os 2 primeiros preventivos em dia, a partir dos 25 anos até os 69 anos, ela deve fazer a cada 3 anos o preventivo. Então, será que a gente não está ofertando aí preventivos semanais, semestrais ou anuais e que isso está colocando coisas na agenda que não são necessárias? Um paciente de baixo risco cardiovascular, hipertenso, leve, que está fazendo mudança de estilo de vida, eu preciso agendar mensalmente ele, então a gente precisa conversar sobre isso. Reservar tempo para o paperwork, cada vez mais a gente vai ter que ter espaço para olhar e-mail. Por que não criar um e-mail da equipe? Tem unidades que tem internet, a gente pode começar a criar um e-mail, a pessoa pode se comunicar com a equipe por e-mail, mas tem que ter um espaço na agenda para isso. Porque a gente chama de paperwork, para atender telefone. Por que não retornar o telefone, o médico, o enfermeiro em contato com o paciente? Um horário para organizar a renovação de receitas, né? Os tempos de consultas precisam ser diferentes. Eu não posso ter consultas todas são de 10, todas são de 20. Vão ter consultas que são rápidas, de 5 minutos, outras vão demorar mais. Então qual que seria a ideia? Primeira metade da agenda, livre, para consultas rápidas do dia, 10 a 15 minutos. Restante da agenda, as consultas agendadas, ou que o próprio profissional decidiu que precisa agendar mais tempo, ou que vai fazer um procedimento cirúrgico que ele agendou. Pode também organizar alguns horários finais para demandas pontuais de pacientes. Os agentes e os técnicos de enfermagem nos grupos participam mais do que o médico. Não pode pegar um profissional caro, 2 profissionais caros, e os 2 profissionais caros da tua equipe trabalhando num grupo. Tu pode ter participações pontuais, organizar isso, o agente comunitário tem que assumir esses grupos. Então aqui são modelos de agenda que eu vou passar. Então aqui a gente tem das 8 às 10 a consulta do dia, das 10 às 20 o médico fica vendo e-mails, telefone e receitas, das 10h20 ao meio-dia consultas agendadas, consultas do dia, e-mail, telefone, consultas agendadas. Então são formas de organizar a agenda aqui. Depois vocês podem ter acesso à apresentação. Isso demanda o quê? Demanda que muitas vezes, como na Espanha, por exemplo, aqui é um dado, o médico, por exemplo, ele vai atender 33 consultas no dia que são demanda espontânea e umas 10 consultas do enfermeiro. E ele vai atender 3 apenas consultas programadas e o enfermeiro 12. Então assim, não tanto ao céu nem tanto à terra, talvez aproximando esses números. Ou seja, a agenda médica ele se torna muito mais para demanda espontânea. Né? E também um outro dado aqui interessante, né? A gente tem visitas de urgência, por que não ter? Às vezes a gente tem questões que são necessários ter uma visita. E se eu estou próximo da unidade, se eu tenho o carro disponível, por que não oferecer? Eu tenho um paciente que está em cuidados paliativos, porque está com câncer, está em estado terminal, sofre um problema, por que não estar disponível para ele se é possível? Então essas questões que a gente tem que começar a debater. Isso vem de uma cartilha, né, que a gente ajudou a construir aqui em Florianópolis, que Curitiba implantou na rede, disponibilizando para as equipes que quiserem trabalhar. Então novas possibilidades de organizar o acesso. Depois eu passo para vocês. A minha experiência prévia, então eu atendia 3.000 pessoas, internato e residência em medicina de família, 8 anos na mesma equipe, minha média de consultas é 400 a 500 mês, a enfermeira aproximadamente 300 mês, a maioria das minhas consultas são 10 minutos, a enfermeira 20 minutos, a agenda abria diariamente abria tipo segunda, até a segunda que vem, terça abria até terça que vem, quarta, eu não tenho agenda para aqui um mês, 2 meses, das 8 às 9h40 e da 1 a 1h40, demanda espontânea. Tempo de agendamento, ou no dia ou no máximo em 7 dias. Não há vagas reservadas para programas, retornos o mínimo possível. Então o que acontece? Horário no fim do turno para responder e-mail, para discutir casos com os residentes, para telefonar para o paciente. O que isso acontece? Eu não estou deixando, eu vou explicar para vocês, eu não vou deixar de lado a vigilância, a busca ativa daquelas crianças de risco, por exemplo. Mas eu não preciso de uma agenda reservada para isso. Vou explicar por quê. Então assim, a gente tem que ter uma série de canais alternativos de comunicação e acesso à equipe. Então a gente pode criar um blog, pode criar um site, o agente comunitário também deve marcar consulta, um telefone, a gente comprou um telefone, a Secretaria de Saúde não deu telefone para ninguém.
A gente pegou um aparelho de celular velho, que todo mundo tem, às vezes até esses de camelódromo, de 4 chips, porque daí a pessoa pode ligar para Oi, para Vivo, para TIM, e o agente comunitário atende o telefone, marca consulta. No começo a gente começou com 1 horinha por semana. Olha, você pode também, além de vir aqui, agendar consulta por telefone. Depois criamos o e-mail. É importante pensar que quando a gente cria outras formas de agendamento, a gente tem que ter agenda. Porque senão a gente vai começar a criar inequidades, né? O cara que acessa o e-mail marca, o cara que vem não marca. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Cartão de visita, né? Então o e-mail, por exemplo. O e-mail serve para agendar consulta, solicitar renovação de receitas, informações de saúde e serviços disponíveis no centro de saúde. Tu começa a ter uma relação de lista de e-mails do paciente que tu pode, olha, o centro de saúde esse mês vai funcionar assim, você manda para aquela lista. Eu tenho um artigo legal, né? O Telesaúde traz uma série de notícias legais ali sobre a gordura trans. Vamos encaminhar para a lista de e-mails para os nossos pacientes, para eles também terem acesso a uma mídia mais selecionada do que aquilo que às vezes chega de enxurrada pela revista Veja, pelo Fantástico, que nem sempre é verídico. Né? Então assim, vamos começar a ajudar a criar esses canais de comunicação. A gente pode receber resultado de exame, gente. Por que eu vou fazer um exame num laboratório e eu tenho que buscar o exame em papel, impresso e levar para o médico, se eu posso com a senha, se eu tenho acesso à internet, é claro, acessar aquele exame? Então assim, tendência é ter acesso à internet, né? Tendência é essa. Ainda não temos problemas, mas vamos trabalhar. Mas olhar para isso, né? É possível. Comunicar com a rede, né? Eu posso me comunicar com o CAPS por e-mail, com as escolas, com a associação de moradores, discussão de caso com o especialista. No caso, até internações, né? Eu comecei a receber, por exemplo, pacientes nossos eram internados, eles tinham um cartão da área, o próprio profissional lá do hospital mandava um e-mail para a área, né? Então eu olhava lá o e-mail, o paciente está internado, trocava ideia com o profissional, ele me mandava nota de alta, né? Comunicação com a gestão, os distritos, a coordenação, manda e-mail para as equipes para se informar sobre as atividades do município. É uma lista de tarefas da equipe o e-mail. O que precisa? Precisa de um responsável horário diário para ler e responder e-mail. Tem que abrir um navegador de e-mails e ao iniciar o computador e manter ele aberto. Não adianta eu ter o e-mail e não ver o e-mail. Não, tem que chegar, abrir e já deixa aberto. Responder o e-mail o mais rápido possível, evitar procrastinar e aprender a escrever o e-mail. Também tem que ser objetivo, pontual. Então são tecnologias que vão trazendo novos desafios. O telefone. Eu trouxe aqui a figura, né, do telefone para a gente pensar o seguinte. O telefone foi inventado no século XIX. Por que as nossas equipes ainda não têm telefone? Qual a dificuldade? Não adianta ser o telefone da recepção que ninguém atende. Não, tem que ser um telefone da equipe, voltado para a equipe, que serve para o quê? Para agendar consulta, renovar receita, informações de saúde, serviços disponíveis. Às vezes as pessoas vão até a unidade de saúde só para descobrir se aquela unidade faz a vacina da febre amarela, por exemplo. Daí ela chega na unidade de saúde, às vezes a recepção não está informada, daí já cria um conflito. Não, ela ligou a unidade de saúde e perguntou, pô, então, essa unidade de saúde faz ou não faz? É uma resposta. A gente tem que treinar as pessoas ali a atender o telefone. Inclusive aqui a gente tem uma residência médica, a gente está construindo treinamentos para que o médico saiba atender um telefone. E o que ele pode fazer dentro da legalidade da prática médica, né? Por exemplo, ligou uma pessoa, tô com dor no peito, o que ele faz com isso? Né? A gente tem que pensar nisso. Então uma comunicação direta com o profissional, dúvidas de medicamentos, às vezes, você iniciou um medicamento, a pessoa tem uma dúvida, ela pode ligar, deixar recado, tu retorna, dúvidas clínicas pontuais, né? Então ali, o número de telefone por equipe, o ACS fica com um telefone em escala diária, que inicialmente pode ser 2 horas por semana, enfim. Horário na agenda para retornar ligações para pacientes, fornecer um número privado em alguns casos, por que não? Às vezes eu tenho uma mãe de primeira viagem que está preocupada com a criança. Várias vezes eu forneci meu número pessoal, que tem o WhatsApp, que hoje em dia quase todo mundo tem, e às vezes vem dúvidas pontuais, questões que às vezes eu posso ajudar ou não, eu posso pactuar como eu vou usar esse telefone com a pessoa, né? Tem momentos que eu não vou poder atender, que eu estou em férias, enfim. Aqui para mostrar que existe, por exemplo, na Inglaterra, existem guias de atenção primária de como fazer consultas por telefone. Então a gente tem que avançar. E guias também de como fazer prescrição de repetição. Porque assim, tem situações em que, claro, a gente nunca deve estar renovando uma receita sem ver o paciente de um modo, né, de um modo contínuo. Assim, eu estou há 3 meses sem ver o paciente, ele vem renovar uma receita e eu vou renovar. Não. Mas se eu estou acompanhando aquele paciente, ele perdeu a receita, eu combinei já de renovar, ou eu posso renovar por alguns dias e depois marcar ele. Então existem formas de eu fazer o que eles chamam de repeat prescription, que é prescrições de repetição, guias para isso. A gente pode criar nossos guias, né? Por exemplo, chegou um paciente novo na área, ele usa enalapril, né? E ele perdeu a receita, ou ele não tem, tu não tem consulta para aquele dia. Por que tu não renova?
durante 5 dias, 5 congressos de enalapril, marca consulta. Tem que desburocratizar a vida não pode ser burocratizada. Ah, não, eu só renovo a receita de enalapril mediante uma consulta médica tal dia. Né? O absurdo que às vezes eu só renovo anticoncepcional se dá com preventivo em dia. Anticoncepcional, daí as pessoas reclamam que as pessoas às vezes têm gestações não planejadas, mas a gente não tem facilidade de entregar o anticoncepcional para a pessoa. Isso inclusive quando tem o farmacêutico, o próprio farmacêutico pode fazer uma renovação, pode criar formas de renovação de medicamentos de uso menos regulados, né, e que causem menos dano. A gente tem que pensar formas de desburocratizar a vida das pessoas. Essa é a grande questão. Então, assim, formas de comunicação. A gente chegou a um momento que a gente criou aqui os cartões da área, bonitinhos, legais. Todo mundo pagou ali e fez o cartão. Mas depois de um tempo acaba. Então assim, imprime, faz no Word. Tá aqui, ó, os horários de marcação. Quem são as pessoas, né, que trabalham contigo. Né, qual o horário de marcação, o e-mail. Faz, imprime. Toda unidade deve ter uma impressora, ou a Secretaria de Saúde tem uma impressora, se a Secretaria disponibilizar o cartão. Isso torna o nosso trabalho mais valorizado, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. A gente tem que tirar aquela imagem de um SUS que era ligado ao INAMPS, com as cadeiras sujas, com a sala de espera, pessoas mal-humoradas, que ninguém gosta do que faz. Não, a gente tem que ser um SUS moderno, uma unidade de saúde modelo, uma unidade de saúde que as pessoas estejam felizes com seus trabalhos, que a gente busque isso, né, que a gente consiga criar esse vínculo, né? Então as várias formas de acesso, eu posso acessar por telefone a minha área, eu posso acessar pelo agente de saúde que traz uma demanda, posso acessar pelo e-mail, eu posso acessar vindo na unidade. Então as várias formas de eu acessar a unidade de saúde. Criar um manual do usuário disponível que esteja lá dizendo como cada área marca consulta, qual o horário de funcionamento, dos fluxos, tem que estar amplamente disponível. Quanto das reclamações dos problemas tem a ver com a falta de comunicação interna da unidade, falta de comunicação visual para as pessoas, ou até de acessibilidade, até para outros, se tem muitas pessoas com deficiência auditiva, por que eu não criar mecanismos de acesso para elas, que elas possam ter acesso a essas informações? Então o manual do usuário que pode ser feito, é fácil de fazer, a gente imprime, põe na parede, faz um cartaz, um pôster. Apresentar as pessoas, humanizar. As pessoas, mais uma vez, elas são vinculadas a pessoas e não paredes e não equipes. Então não adianta dizer, não adianta. Tem vários profissionais que eles mudam a cada 3 meses, mas o importante é que o posto de saúde é vinculado à pessoa. Não, a pessoa vincula a uma pessoa, não vincula a posto. Então assim, e vincula a pessoas específicas. E pessoas, a gente tem que conhecer quem a gente vai atender. Quem não busca conhecer qual o médico, quem é o enfermeiro. Então aqui é um mini currículo, por exemplo, que a gente pode disponibilizar, é um modelo que a gente fez lá no Saco Grande. A gente pode disponibilizar, colocar na parede, olha, o médico, daí tem um pequeno histórico do médico, estudou em tal lugar, cada um bota o seu. Quer botar que é casado, não quer botar que é casado, quer botar que atende pessoas de todos os sexos, sem distinção de cor, gênero, orientação sexual, para deixar claro, né, que às vezes as pessoas não sabem o que é o médico de família, o que o enfermeiro pode fazer. Então colocar, né, quem é o técnico de enfermagem, quem é o agente comunitário, quem é o dentista, quem é a recepção. Como é legal tu chegar, ver a foto, ver a pessoa, né? Quem não vê às vezes em empresas, né, que tem as fotos das pessoas colocando quem são elas, né? Então essa é a questão, a gente começar a se aproximar de um modelo mais humanizado. Uma ferramenta interessante para quem usa a internet, o Hangout, que é um mecanismo de comunicação virtual rápido, que tu põe, tu instala, então assim, tu vai ali, tipo, tem tipo uma mensagem instantânea, tipo um Google Talk, um Messenger, digamos assim, é como se fosse um WhatsApp no computador, todo mundo tem o seu, eu tô sentado no meu consultório, minha enfermeira tá no seu, a recepção tá com um computador que tem o seu, a farmácia tem o seu, daí eu posso receber um WhatsApp, ou né, uma mensagem instantânea ali, dizendo da minha enfermeira, olha, eu tô com um caso tal e tal caso, o que eu faço? Né, ou a recepção, olha, tá na sua agenda o paciente tal, ou a farmácia, ou eu posso ter uma dúvida, será que eu tô com aquele medicamento hoje disponível na farmácia? Posso mandar uma dúvida pro enfermeiro, pro farmacêutico? Pela mensagem instantânea. Eu não preciso me levantar, ir lá, bater na porta, esperar a pessoa terminar. Eu vou diminuir as interrupções, o técnico passa caso virtualmente, eu vou criar também essa forma de fazer isso, né? Eu diminuo a interrupção física, eu crio interrupções virtuais, mas eu diminuo a interrupção física. Então, comunicação entre todos os pontos do centro de saúde, consultório, recepção, farmácia curativo, evita a interrupção física, discussão de casos, interconsulta, se eu tenho residente, doutorando, discutir o caso com ele, contato com outros pontos da rede, a gente teve uma experiência ali em Florianópolis, que é o CAPS Crise. Então eu tenho lá logado o psiquiatra do CAPS, então se eu tenho uma crise, eu entro em contato primeiro tento por e-mail, ou pelo telefone, depois se não der, pelo e-mail não, desculpa, pelo serviço de mensagem instantânea, ele tá lá. O infectologista tá assim, né, tá lá também disponível, já teve uma experiência, né, a vigilância, né,
Então qual que é a ideia? Instale em todos os computadores, carregue ao iniciar o computador, também não adianta ter se não usa, mantenha ligado, aprende a responder de forma rápida, a gente tem que aprender a usar essas ferramentas, porque daqui a pouco a gente vai lá, escreve textos, né? Textos ninguém vai ler rápido, a gente tem que dar celeridade, ou então o enfermeiro manda uma mensagem pro médico, o médico demora meia hora para responder, o enfermeiro tá lá com o paciente, tá precisando de uma resposta, então tem que aprender a lidar com isso, fazer respostas prontas, objetivas, pontuais, né? Aproveitar para pactuar como vai se dar as interconsultas, é uma ferramenta. Utilizar outra ferramenta importante, demora permitida, é uma ferramenta clínica. A gente sabe que é utilizar o tempo como instrumento de trabalho. Ou seja, o médico sabe que naquela situação, aquela criança, eu posso voltar amanhã para eu poder reavaliar. Né? Então, considerando a incerteza, que pode ser uma coisa grave, como pode ser uma coisa que não é grave, mas eu me baseio na clínica, entendendo a incerteza, dando acesso, tendo vínculo, aquela mãe, aprendendo a tranquilizar aquela mãe. Ela, não, olha, seu filho começou com febre tanto tempo, você tem alguma preocupação? Pode voltar amanhã, pode retornar amanhã, então vamos marcar esse retorno, né? Utilize a tempo como um recurso diagnóstico, né? Distribuir as consultas complexas ao longo do tempo. Então vem aquela Dona Maria que tem 10 queixas, vamos aprender a pactuar, habilidades de comunicações para aprender a pactuar. Eu não deixo de lado a vigilância em saúde, eu chamo aqui de observação atenta ou vigilância em saúde. Como eu fazia na área, por exemplo, eu usava uma planilha Excel, essa planilha Excel está lá com todas as crianças da área, quando eu ligo o computador, eu carrego ela está carregada de modo virtual, compartilhado, então lá eu estou atendendo a criança pela primeira vez, ou uma criança da nossa área que está com uma situação de risco, eu boto lá uma legenda específica, eu pactuo com o enfermeiro que uma vez por semana ele tem a reunião com o assistente comunitário, normalmente, então uma vez por mês ele vai olhar aquela relação, vai priorizar as crianças que estão em vermelho e entrar no prontuário e ver o que tem que fazer de busca ativa, o que não tem que fazer de busca ativa. Então, ou daqui cada 15 dias ele olha a tabela onde eu anoto toda vez que eu peço um BAR, né, um exame de escarro, para não perder esse exame, porque esse exame fica perdido, senão. Se eu não anotar em algum lugar e não tiver um fluxo de checar isso, ele fica perdido. Então eu vou colocar ali condições sensíveis a APS, que essa coisa aqui, por exemplo, asma, tuberculose, hipertensão de alto risco e vulnerabilidade, crianças de alto risco e vulnerabilidade, gestantes, casos de urgência. Eu pedi um exame, estou desconfiado que é câncer, eu tenho que estar fazendo a vigilância daquele paciente, indo atrás dele, digamos assim. Acompanhamento de filas, muitas vezes de exame, de regulação. Aqui está a planilha, que não sei se vocês vão enxergar. Por exemplo, é automático, tem um nome, eu coloco o motivo, eu coloco as cores, tem um roteiro de vigilância, questões de urgência, tuberculose, criança, gestante, visita domiciliar, meus pacientes de visita domiciliar. É um instrumento para eu ir programando a minha vigilância nas reuniões de equipe, né? Eu tenho espaços para isso, né? Então é interessante. Nas reuniões que não precisam durar 4 horas, elas podem durar 2 horas, nas 2 primeiras horas você está fazendo atendimento naquele turno, tu não fecha um turno para a população. O planejamento e discussão de casos para a vigilância também, então eu vou fazer a discussão de caso, vou trabalhar com a equipe multiprofissional, né? É interessante também aqui em relação ao e-mail, por exemplo, por que eu preciso marcar uma reunião presidencial tal dia com o nutricionista? Eu posso ter casos que eu vou discutir por e-mail com o nutricionista, com o fisioterapeuta. É um acesso mais rápido aos profissionais NASF, que ficam muitas vezes burocratizados no seu acesso. Tem que desburocratizar também esse acesso. Tem que ter acesso rápido ao serviço social para algumas questões. O e-mail, o telefone, o serviço de mensagem instantânea, isso facilita em muito, né, a nossa vida. A gestão do tempo, é necessário mecanismos para gestão do tempo. Então a gente vai ver hoje aqui como é a carga horária dos médicos em outros países, né? As horas trabalhadas. Então variam aqui, ó. Na Alemanha eles trabalham 50 horas semanais, 37 na Itália, Suécia, mas a média é 40 e poucas horas semanais, né? A maior parte do tempo eles estão em contato com individual com o paciente. Então muito pouco tempo de contato burocrático, né? A média de pacientes vistos por semana varia de 240 na Alemanha, 170, até muito menos na Suécia, um país pequeno. O tempo de consulta, tão caro para o profissional às vezes, né? A gente pensa, eu queria ter consultas de 40 minutos. Consultas de 40 minutos, na sua grande maioria das vezes, elas são pouco produtivas, cansativas, não levam à resolução dos problemas. Por quê? Não vamos convencer uma pessoa em 40 minutos que ela tem que parar de fumar, comer bem, fazer exercício físico, tomar o remédio. Ela precisa de vários encontros, às vezes, muitas vezes pontuais, principalmente nos momentos que ela precisa, porque se ela souber que ela pode contar comigo quando ela tem uma dificuldade em saúde de urgência, vai ser muito mais fácil a minha relação com ela de propor mudanças de estilo de vida. Então, assim, a média de consulta aqui é 9, 17 minutos,
16, na França 22, 10, 15, 17. Então a minha agenda é flexível, né? Minha agenda é flexível porque tem dias que eu vou atender 5 e tem uma paciente que está marcado em 10 minutos, mas naquele dia ela chora e me conta um fato da sua vida muito irrelevante para aquela situação. Eu paro o tempo, né? E naquele momento eu vou dar mais tempo para aquela consulta. Não use o tempo de forma rígida. Procure marcar o tempo que leva nas consultas. A gente sabe quanto tempo a gente leva. Vamos tentar fazer um registro. Instala um relógio, olha, anota. Vamos começar a ver por que eu gastei muito tempo, né? Evite chegar atrasado, isso é muito importante, né? Porque se tu chegou atrasado, o teu tempo já gastou muito mais. Então assim, mais vale tu chegar cedo, 5 minutos antes, se organizar para o atendimento, para tu sair no horário, para tu deixar o teu trabalho ali, para não se estressar em casa com tarefas para fazer, aprender a usar esse tempo para fazer estudo imediato, discutir aquele caso. Então, agilizar o seu tempo. Abrir mais que um prontuário eletrônico, aqui em Florianópolis no caso, né? Crie técnicas para lidar com o registro, evite registros longos, use ferramentas padrões de registro como o SWAP, né? O S, o O, o A, o P, que facilitem, seja claro no seu registro, não crie histórias grandes que viram um lixo eletrônico que ninguém vai ler. Aproveite momentos vagos para registrar, não use o tempo para tarefas burocráticas no horário de demanda livre. Então se eu estou numa demanda livre, é um momento que eu tenho que estar focado nisso, eu não vou parar e fazer um atestado de INSS que eu posso fazer no momento que eu faço o paperwork, que é o momento que eu faço o atendimento a renovação de receitas, o atendimento do telefone, enfim. Então, o tempo a gente tem que priorizar. O que realmente é importante e tem alta urgência, que precisa ser feito agora. E o que tem baixa importância e baixa urgência. Então a gente tem que levar em conta isso. Inclusive na nossa clínica, né? O que é importante agora. Treinar a habilidade de comunicação, né? Que daí é a questão assim, como eu lido com um paciente com várias queixas? Como que eu administro o tempo? Então assim, passo a passo. Não é parte da nossa web, porque isso demandaria um treinamento maior, mas assim... Começa uma consulta com uma pergunta aberta, o que eu posso te ajudar hoje? Deixa a pessoa falar. O médico tende a interromper em 17 segundos a pessoa. Tu tem que deixar ela falar, porque daí tu vai começar a organizar as demandas. E fazer de prevenção de demanda aditiva, ou seja, vou dar um exemplo. Como eu atenderia? Dona Maria, o que eu posso lhe ajudar hoje? Olha, eu vim porque eu tô com uma dor de cabeça, eu quero fazer meus exames de diabetes, eu quero aproveitar para... fazer outros exames de rotina, tô com aquela dor nas costas que não melhora nunca e tô um pouco triste, mais depressiva. Daí, em vez de tu já partir para as queixas, tu pergunta mais alguma coisa, daí ela vai dizer, eu também tô com uma dor no dedão do pé, tô com queda de cabelo. Mais alguma coisa, ela fica pensativa, tu para. Daí tu nomeia as demandas. A senhora veio por causa do exame de rotina do diabetes, quer fazer exames de rotina do hipertensão, né? Quer fazer exames de rotina de outras questões, tá com... uma dor de cabeça, tem a dor nas costas que não melhora nunca, tá um pouco triste, né? Tem essas questões. Além disso, tá com dor no dedão do pé e tá com queda de cabelo. Vamos negociar então a demanda, que daí nomeia a demanda, negocia a demanda. Olha, dona Maria, eu tenho hoje 10 minutos de consulta para a senhora. De repente a gente vê hoje a questão da queda de cabelo. Vamos fazer os exames de rotina, né? Aproveitar, fazer os exames então da hipertensão. Vamos ver o que é interessante a gente fazer agora, né? O que está programado. Vamos avaliar essa dor de cabeça, essa dor do dedão do pé que a senhora tem, essa queda de cabelo e a dor nas costas que não melhora nunca. E essa questão da tristeza ou depressão que ela tenha, a gente pode, dona Maria, agendar uma consulta para daqui 2 dias, porque isso a gente tem que aprofundar um pouco mais. E com isso eu consigo pactuar com ela, e com isso eu consigo então entender o que eu vou trabalhar naquela consulta e organizar e ter um domínio melhor do ambiente. Então isso facilita, a habilidade de comunicação nos facilita a lidar com essas situações, a lidar com o tempo, a organizar a clínica. Então é muito importante isso. E a gente pode negociar com ela também de outra forma, dizer qual é o mais importante hoje para a senhora, o resto a gente marca. Para isso eu tenho que ter acesso também. Porque não adianta, ela veio depois de... pegou uma fila na sexta-feira tal do mês de junho. Ela conseguiu marcar a consulta para agosto. Agosto ela chega, ela quer resolver tudo aquilo. Agora, se eu tenho uma agenda aberta, livre, fácil acesso, eu vou conseguir negociar com ela. Isso facilita. E com o passar do tempo, os pacientes vão se acostumando ao teu processo de entrevista. Mantenha o foco, pergunte para ela sobre preocupações. Então, toda consulta eu sempre diria, pergunte o que está te preocupando em relação a essa dor de garganta, em relação a essa dor de cabeça, porque isso abre leque para trazer as preocupações da pessoa e ajuda você a fazer a avaliação e dar um retorno de uma forma mais tranquila. Negocie as expectativas, pergunte se tem dúvidas, use consulta sagrada, que é isso, eu posso fazer rápido o atendimento, mas em determinado momento tem consultas que eu preciso parar e
olhar para aquela pessoa de uma forma em que o tempo não faz parte daquela consulta. Ou seja, eu vou esticar o tempo daquela consulta, por exemplo, num caso de uma pessoa que chora, que tem uma situação de vida que está trazendo para ti, que tu vai se sensibilizar com aquilo, e eu vou ganhar tempo nas outras depois. Então assim, ou eu vou pedir para minha enfermeira trabalhar com o técnico, trabalhar com a agente de saúde e avisar, olha, de repente desmarca um ou outro paciente que tu consegue hoje, remarca para amanhã. Então a gente tem que levar em conta que tem que ter essa flexibilidade. Não existe mais essa questão de, eu atendo 12, eu atendo 1, hoje eu só... Não, a flexibilidade tem que ser muito maior. Tem dias que eu vou atender mais, tem dias que eu vou atender menos, né? Ou eu atendo hoje só uma demanda sua, uma demanda por vez. Não, a pessoa tem as demandas, ela vai trazer em algum momento, seja na hora que ela botar a mão na fechadura da porta, que a gente chama de sinal da fechadura, e vai olhar para ti e dizer, mas tem mais coisas. Isso vai fazer que tu perca tempo e não ganhe tempo. Existem técnicas, né, para isso. O uso da tecnologia, como eu falei, para gestão de caso. Então, começar a trabalhar no município. E-mail para o infectologista, e-mail para o cardiologista. Várias vezes a gente trabalhou de forma informal com alguns colegas aqui, que a gente começa a formalizar agora na rede, mas assim, o cardiologista tinha um exame que eu estava em dúvida, um teste de esteira, um ecocardio, uns sinais clínicos, eu mando um e-mail, bato foto do exame, discuto o caso com o especialista. Inclusive, às vezes ele faz encaixes. Olha, traz esse paciente que é de mais de risco, vem aqui. A gente pode fazer isso via regulação, a gente pode criar formas, mas que tem que desburocratizar esse acesso também ao especialista. Um prontuário único facilita bastante, claro, se a gente tem esse recurso, né? O uso do Dropbox, do WhatsApp para discussão de caso, do e-mail, entre a equipe NASF, então coisas que a gente para pensar aí ideias, né? Usar protocolos de encaminhamento, afinal de contas, o que eu encaminho onde? Porque a gente vai olhar hoje, quando a gente olha as filas de espera para as especialidades focais, que são, por exemplo, se a gente pega a fila de espera para cardiologia hoje, para ortopedia hoje. O ortopedista, afinal de contas, para que ele serve e quais os casos que realmente precisam de um ortopedista? A gente vai ver que talvez da nossa fila de espera, talvez 70%, eu diria até 80% dos casos não precisariam ter a consulta com o ortopedista. Por quê? Porque o ortopedista é uma especialidade cirúrgica. Então assim, a gente vai ter encaminhamentos lá que estão escritos assim, dor crônica nas costas. Isso não diz nada, praticamente. Vai chegar num ortopedista que vai fazer a mesma coisa de forma com menos recursos que a gente tem ali. Porque ali a gente tem um recurso de um grupo, daqui a pouco, de coluna, um fisioterapeuta que possa avaliar, uma enfermeira que conheça mais sobre técnicas de alongamento, que possa orientar alongamentos, que a gente possa fazer mudanças na rotina do dia a dia daquela pessoa para melhorar a dor nas costas. A gente tem um profissional médico que pode avaliar se aquilo é uma dor que precisa de um exame de imagem ou não. A gente sabe hoje que a maioria dos exames de imagens não servem para muita coisa. A gente sabe hoje que 70% das pessoas acima de 70 anos têm uma hérnia lombar e não tem dor, então descobrir uma hérnia lombar ou não descobrir às vezes não resolve o problema, operar ou não operar não resolve muitas vezes. Então assim, por que tem uma fila de espera imensa? Se a gente pode resolver aqui. Então a gente tem que começar a criar, discutir com os especialistas focais e atenção primária o que realmente vai para o especialista. Tem protocolos, o Ministério da Saúde está trabalhando nisso, algumas coisas nacionais para isso. Já existe de endocrinologia, de nefro, né? Então assim, essa que é a questão, a gente precisa começar a trabalhar o que a gente encaminha. A gente recebe encaminhamento ali, hoje a gente tem uma fila imensa na endocrinologia. Está escrito lá diabetes. Diabetes não é um motivo de encaminhamento para o endócrino. Talvez diabetes tipo 1 seja. Talvez diabetes que depois de tantos medicamentos tentados não deu certo, eu tenho uma dúvida. Que talvez eu poderia tirar numa web, numa consultoria com o telesaúde, ou uma consultoria direto com o profissional, né? Utilizar de diretrizes clínicas, né? Então a gente, aqui em Floripa, esse daqui é um modelo que a gente está trabalhando, que é uma construção junto com algumas revistas científicas de qual é a melhor prática que eu faço. Então eu tenho acesso a um material de rápida consulta, onde eu vou fazer um fluxograma. Estou com um paciente com diabetes, diagnóstico de diabetes, o que eu faço, o que eu não faço, o que o enfermeiro faz, o que o médico faz. Então começar a usar essas coisas, né? Ter técnicas para lidar com hiperfrequentadores, aquele paciente que vai toda semana. Às vezes tem uma técnica que é muito interessante. Ele vai toda semana, e ele vai às vezes todo dia. Então tu vai combinar com ele. Então, terças-feiras, às 4 horas, toda semana o senhor vai vir. Uma consulta comigo, uma com a enfermeira. Até a gente esgotar isso, a gente achar outros recursos para dar vazão às necessidades desse hiperfrequentador. Usar informativos, então, em consulta. Eu tenho uma série de informativos, por exemplo, vou orientar o alongamento para uma pessoa, eu vou entregar um informativo. Eu vou tentar discutir sobre a necessidade ou não de fazer exames de check-up com alguém. Eu vou entregar um informativo, mandar um e-mail, às vezes ela lê, depois ela responde, ela discute comigo, ela volta para tirar a dúvida. Então, um informativo, uma mãe que está preocupada do
carocinho que surgiu na cabeça. Se eu tenho um informativo para isso, que eu possa, a partir da minha avaliação clínica, ver que tem a ver com aquilo que está escrito no informativo que eu fiz, o que eu peguei, que eu selecionei, entregar para aquela mãe, isso facilita uma série de coisas, né? Fazer uma lista de problemas adequada, que eu possa acessar o prontuário e ser muito fácil eu conseguir com isso, ver quais os problemas da pessoa, treinar o estudo imediato, eu ter sites abertos ali, ou livros que eu sei fazer uma consulta rápida, não ter vergonha de fazer junto com o paciente, dizer que não sabe, mas que está interessado em procurar. É melhor do que tu encaminhar e saber que aquela fila de espera vai demorar e que tu não resolveu o problema da pessoa. Então vamos estudar, vamos ir atrás, vamos fazer o estudo imediato, não vamos levar para casa também. A gente não quer mais trabalho para casa. A gente tem que aprender a fazer isso na unidade de saúde, né? Usar a agenda eletrônica para recados, são outras questões, né? Então são questões que a gente vai trazendo que poderiam ser implantadas e que tem algumas posturas que facilitam. Por exemplo, uma gestão colegiada em unidades muito grandes, uma coordenação de unidade que seja resolutiva e que tenha uma postura terapêutica na resolução de conflitos com os profissionais. Porque a gente sabe que muitas vezes um profissional de uma equipe pode pagar pela ineficiência do outro. Então assim, o médico ou o enfermeiro quer abrir o acesso. Só que só ele quer abrir o acesso. Ele vai se sobrecarregar e os outros não. Então tem que ser uma pactuação em equipe, tem que pegar junto para a mudança. Tem que o coordenador tem que estar firme nisso e ajudar nisso e resolver esses conflitos e não amplificar a fofoca, amplificar os conflitos. Então o papel do coordenador para essas mudanças institucionais é muito importante, né? Reuniões mensais de planejamento com todo mundo, reuniões semanais da equipe de saúde da família. Não adianta a gente não se reunir para discutir casos. Uma postura flexível do profissional, não, eu sou médico, não pode bater na minha porta, não abre, não dá, não funciona. Na atenção primária a gente tem que ter flexibilidade de acesso. Comunicação aberta com a população, saber lidar com o conflito também, né? A gente poder ter um cardápio de ofertas grandes no centro de saúde, como grupos de relaxamento, terapia corporal, emagrecimento, colocar os vários agentes comunitários a trabalhar com grupos. Né? Então, aí fica a ideia, né? Então é uma webconferência grande, pesada, que traz bastante coisa, mas a ideia é colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo, para repensar os seus modelos e colocar que eu estou disponível para quem quiser. É um tema que me agrada muito e que eu posso ajudar dentro do possível, né? Com materiais, acesso a experiências, né? Se quiserem conhecer algumas das unidades que a gente tem aqui em Florianópolis que fazem esse tipo de acesso avançado, para a gente discutir melhor, tirar as dúvidas, né? Essa é a ideia, né? A gente sabe das milhões de dificuldades que existem. Dificuldades a gente está cansado de saber. Não tem ar-condicionado na sala, não tem cadeira, às vezes tem lugares, não tem computador, não tem acesso à internet, tem equipes que são pouco responsabilizadas, tem pouca responsabilidade com a prática, às vezes tem profissionais que não têm um compromisso público, que simplesmente ao chegarem diretamente ao chegarem num concurso público estão automaticamente se aposentando. Sabe que existe toda uma série de dificuldades, mas a gente tem que olhar para elas e dar soluções criativas para ela e tentar, porque saber que a gente trabalha no mínimo 40 horas numa unidade de saúde tem que tornar esse trabalho mais produtivo, resolutivo e agradável para a gente também. Então essa é a ideia, né? A ideia é que, claro, dá mais trabalho, inicialmente dá muito mais trabalho, não há a menor dúvida. É muito mais fácil chegar na tua unidade, aquela sala de espera vazia e achar que tá tudo bem, né? E a gente sabe que não tá tudo bem, porque uma unidade que tá vazia, a não ser em casos no interior, locais isolados, locais onde a comunidade, como a gente tem aqui em Florianópolis, tem 700 pessoas para uma unidade de saúde, que é a Costa da Lagoa, uma comunidade geograficamente isolada. Agora, de um modo geral nas outras, se a unidade tá vazia, não é porque tá com acesso garantido, tá tudo resolvido. Aliás, a fazer acesso avançado não é que vai estar tudo organizado, então as pessoas agora vão acessar menos. Não, muito pelo contrário, elas vão acessar muito mais e você vai só se organizar para dar conta de uma demanda que sempre existiu, mas que não vinha para ti, que ia parar na UPA, que ia parar no atendimento privado, de má qualidade muitas vezes. Então essa é a ideia. Muito obrigado. O pessoal de Santa Rosa de Lima pergunta: de cada 1.000 habitantes, qual o percentual de encaminhamento à especialidade deve ocorrer, pode ocorrer? Olha, a gente espera que a atenção primária, ou seja, o médico de família, ele resolva de 80% a 90%. Então, se a cada 1.000 habitantes, talvez 100, que são 1.000 habitantes são atendidos, né? 100 pessoas teriam um encaminhamento, talvez 100 a 200 pessoas teriam um encaminhamento para alguma especialidade. Claro que a gente tem que avaliar tudo isso, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente precisa de uma avaliação oftalmológica.
É óbvio que tu vai ter que encaminhar, né? A atenção primária é a princípio que vai resolver isso. Mas a gente tem que sempre avaliar também não só o número, mas a qualidade desse encaminhamento, né? Então, assim, claro, a gente vai avaliar também o profissional. Aqui a gente começou a pegar, né? Por exemplo, ortopedista. A gente começou a ver quais são os profissionais que mais encaminham para o ortopedista e começar a oferecer treinamento para eles. Então, tentar reduzir. Mas a média que a gente espera que um médico de família, uma atenção primária resolva, seja de 80% a 90% das consultas que chegam, ou dos problemas que chegam, melhor dizendo, devam ser solucionados na atenção primária, né? Essa é a ideia, mais ou menos, né? Certo. O pessoal de São Lourenço do Oeste, eles falaram assim, a questão da burocratização do trabalho do enfermeiro passa também pela falta de assistentes administrativos. Em uma unidade que atende, por exemplo, mais de 5.000 pessoas, sendo somente um médico, um enfermeiro e um técnico, acaba sobrecarregando o enfermeiro nas questões burocráticas. O que fazer nesses casos para que o enfermeiro tenha tempo para fazer atendimentos clínicos, mas também tenha tempo livre para poder desburocratizar a sua agenda? A gente tem um problema, né? Se vocês têm 5.000 pessoas e vocês não só tem esses profissionais, não há nenhum profissional administrativo, talvez o que a gente pode começar a pensar inicialmente é assim. Bom, primeiro, aquilo que é uma das questões do acesso avançado, fazer menos algumas coisas para fazer mais outras. E da avaliação do tempo. O que é prioritário mesmo, né? O que precisa ser feito e o que pode ser deixado de lado. Tem coisas clínicas, talvez até clínicas que podem começar a mudar nesse sentido. É uma das possibilidades. Mas quando tu tem uma pressão assistencial assim, aí a gente vai ter que inevitavelmente priorizar alguns grupos. E talvez os grupos das crianças, gestantes, né, devam ser priorizados. Uma outra coisa, talvez a gente não começar a organizar isso, então a gente prioriza alguns grupos, tuberculose, gestante, criança, por exemplo, que são mais talvez importantes a gente não perder, já que o contexto é de pouca consulta, um pouco profissional e muita população. Mas a gente pode começar a olhar, por exemplo, que os nossos hipertensos e selecionar quais realmente a gente vai fazer uma vigilância, de marcar um monte de retorno nesse sentido. É uma forma de começar a desafogar as agendas e também os processos burocráticos. Claro que há uma cobrança, muitas vezes, das próprias gestões dos processos burocráticos, mas a gente vai ter que criar e fazer algumas curvas nisso. Talvez compartilhar daí o processo burocrático do enfermeiro com o técnico, visto que o enfermeiro, de um modo geral, ele é um profissional que tem uma formação maior na técnica em saúde, né? Então ele poderia então se aproximar mais da clínica, delegando algumas funções, redividindo algumas funções. É uma forma que eu imagino da gente pensar, né? Claro que o ideal é a gente pelo menos então ter um profissional administrativo, talvez dividir essa população em duas equipes, né? Esse seria o ideal. A gente não pode deixar de apontar isso, mas a gente pode começar a criar algumas formas. Talvez fazendo menos algumas coisas para fazer mais outras, redividindo o trabalho burocrático com outras pessoas, fazendo curvas em algumas questões de trabalho burocrático. Então são questões que a gente pode estar levantando. Eu acho que é por aí, talvez, e começar, né, trabalhar com vigilância de casos em cima de casos que são realmente necessários. Então, como eu disse, às vezes a gente faz vigilância de todo hipertenso, mas nem todo hipertenso é de risco. Da mesma forma, tem pessoas que não são hipertensas que têm risco, que sofreram um infarto. Então eu tenho que fazer avaliação de risco, mais do que avaliação de simplesmente por populações específicas. Sem deixar de priorizar, talvez, nesses casos onde a equipe pena pela questão do excesso de população, talvez a crianças, gestantes e tuberculose seriam prioritários nesse caso, né? Mas, de um modo geral, a gente já pode começar a ampliar um pouquinho mais, né? E criar formas de comunicação com a equipe, como e-mail, telefone, também dá pra gente começar a trabalhar algumas coisas, por exemplo, de busca de vigilância em saúde, tirar dúvidas e começar a botar não o enfermeiro pra fazer isso, talvez o técnico, treinar um agente comunitário. São ideias, né, gente? Mas a gente sabe que, às vezes, uma pressão assistencial dessa forma, sem administrativa, a equipe tendo que se virar, isso também tem que ser trabalhado junto ao conselho para conseguir mais equipes. Hoje tem recurso, né? Existem vários programas aí, então a gente tem que fazer também essa pressão política importante, né? Tanto o pessoal de Brusque como de Benedito Novo fizeram a seguinte pergunta: o agendamento aberto, ele é efetivo? Sim, na minha opinião, não só na minha opinião, como nos dados que a gente tem. Eu mostrei para vocês num dos primeiros slides lá uma questão da pontuação do score em atenção primária. O que é isso? A gente tem hoje em dia uma ferramenta chamada PCA Tool. O PCA Tool é uma ferramenta validada internacionalmente, validada no Brasil pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma ferramenta que avalia os atributos da atenção primária. Então, assim, ela vai avaliar aqueles atributos que a gente vai levantando ali, por exemplo, longitudinalidade, vínculo, continuidade do cuidado, acesso facilitado, primeiro contato. Então ele se desdobra em 3 instrumentos que vão ser aplicados questionários para a população,
para a gestão e para os profissionais. Então vai perguntar para a população, por exemplo, assim: você conhece o nome do seu médico? Você conhece o nome do seu enfermeiro? Você consegue marcar consulta fácil? Se você tem uma unha encravada, para onde você vai? Se você é hipertenso, para onde você vai? Isso vai medindo, por exemplo, o acesso, o vínculo, a longitudinalidade. E isso, no final, dá uma medida pelos profissionais. Daí, como pergunta para o profissional: você oferece cirurgia de unha? Você oferece cuidado do hipertenso? E daí pergunta para o gestor: você disponibiliza o cuidado de hipertenso das unidades básicas? E daí aquilo tudo junta e forma uma nota, que é um score, um estudo amplamente validado, né, que é tipo uma aplicação do que vocês tiveram de experiência do PEMAC. Só que é um instrumento muito mais validado para atenção primária, né? Isso já é claro, isso é uma crítica que a gente tem, inclusive, ao PEMAC, né, que ele não é validado. Ele é um instrumento que foi criado recentemente. Já existe esse instrumento, que é o PCATU. Então, quando a gente tem equipes com agenda aberta, demanda livre, a gente começa a ver que elas pontuam muito mais nos scores de atenção primária. E isso tem vários estudos mostrando. Daí, também vou deixar novamente meu e-mail disponível, colocando para vocês entrarem em contato comigo para eu poder disponibilizar esses estudos. A agenda fechada, o modelo tradicional, como eu disse, ele trabalha com o que a gente chama da lei de cuidados inversos. A gente acaba, às vezes, burocratizando acesso para quem precisa. Se a gente pensar isso, é um pouco lógico que algumas pessoas que precisam de acesso são aquelas que menos conseguem o acesso. Como eu falei aquele exemplo. Ou um homem de 50 anos que deu uma topada do dedão do pé e veio às 10 horas da manhã consultar. Ele é hipertenso, ele é diabético, mas ele não sabe disso. Nunca fez uma medida de pressão, por exemplo. Se você nega o atendimento naquele dia, ele não vai procurar você. Ele não vai no dia específico de marcação para marcar uma consulta. Talvez, com a agenda aberta, você consegue captar essa pessoa, fazer atividades de prevenção e promoção. Então, a agenda burocratizada, além de não dar acesso, tu tem uma grande também quantidade de faltas. A pessoa demora um mês para marcar, a falta aumenta. Isso foi provado. A gente tem estudo mostrando, quando a gente abre a agenda, diminui as faltas. Então, se a gente tem essa prerrogativa, que existe já uma ferramenta testada, existe uma questão de diminuição de faltosos. Se a pessoa não tem acesso, ela morreu, né? Porque morreu a questão, digamos assim, né? Por quê? Porque ela nem acessou o serviço de saúde. Essa que é a questão. Então, a discussão de acesso é primordial e central nisso, né? A gente tem que pensar nesse sentido, porque se a gente continua acompanhando pacientes crônicos estáveis e obedientes, e os outros, né? Essa que é a discussão. E o pessoal de Brusque pergunta como fazer com que a APS não vire uma mini emergência. Então, é isso que eu estava comentando também. A APS deve atender emergência, sim. Ela tá com dor de... É diferente daquela propaganda do Ministério. Ah, dor de cabeça com febre vai na UPA, sem febre vai na... Não, dor de cabeça com... Desculpa, dor de garganta com febre vai na atenção primária, claro, por que não? Né? A gente tem que estar preparado para isso. E a diferença primordial é que, assim, eu vou na UPA, eu vou ter um atendimento que não é vinculado a um profissional específico, que eu já conheço. Eu vou ter um atendimento que, se eu retornar no dia seguinte, não vai ser o mesmo profissional. Eu não vou ter, provavelmente, ser questionado sobre questões de prevenção e promoção de saúde, que eu posso questionar na atenção primária, porque eu posso oferecer, ou eu tenho profissionais com esse olhar. Então, assim, há uma diferença gritante, não é uma UPA que vira. Por quê? Porque, na verdade, tu começa a atender os reais problemas da tua população. Tu não cria os problemas para ela. Tu atende o que é de mais importante. E daí isso vem ao encontro do que a gente chama de prevenção quaternária hoje na medicina, que é prevenir-se dos excessos da medicina. Por quê? Quando eu vou na UPA com o meu filho que está com uma febre de evolução de 12 horas e um início de uma dor de ouvido, mas sem sinais de alerta clínicos, digamos que ele foi muito bem avaliado clinicamente, na UPA ele tem uma chance de, em determinado momento, o profissional, tendo esse preciosismo de evitar que aquilo... Né, que aquela pessoa não volte e não consiga acesso, já prescrever para ela um antibiótico. Isso pode causar, na maioria das vezes, mais dano do que ajudar, porque provavelmente, na grande maioria dos casos de uma otite aguda, é uma otite viral, que não precisa, ou que vai se resolver em 48 horas. Então, tendo vínculo, na UPA, que eu não tenho, eu ganho antibiótico. Na atenção primária, eu ganho uma reavaliação em 24 horas, um médico que eu tenho confiança, que já atendeu meu filho, que já resolveu. Essa é a grande diferença. Então não tenham medo nesse sentido. Agora, se eu abro a agenda, eu abro o atendimento e eu faço equipes para atender a urgência, daí eu viro uma mini UPA. Ah, a gente abre a agenda aberta, mas esse dia é o médico tal, na terça é o médico tal, na quarta é a equipe tal. Não,
A equipe tem que se organizar para seus pacientes, se tendo mais de uma equipe na unidade de saúde. Então, assim, aqueles pacientes daquela equipe vão ser vinculados àquela equipe, e não a outra equipe. Ou, no máximo, a uma equipe irmã, que a gente chama, uma área irmã, mas não que vai ter escalas de acolhimento, quem vai estar na escala de acolhimento hoje. Não. Você vai ter uma mescla na tua agenda. Tu vai ter acolhimento e tu vai ter também demanda programada. E o pessoal de Brusque pergunta como trabalhar essas questões com a gestão. Sensibilizando a gestão primeiro, né? Primeiro, a gente tem que estar sensível a essa discussão e tem que sensibilizar, tem que fazer o que a gente chama hoje de advocacy, que é trabalhar os aspectos positivos que esses modelos trazem, ou que a gente está fazendo atualmente na unidade de saúde. A gente tem que fazer um advocacy positivo com a população. A mídia, todo mundo detona o SUS. Essa é a ideia. A gente tem que fazer o contrário. Então a gente tem que mostrar o que dá certo. A gente tem que trazer essa discussão para as equipes, trazer essa discussão para o gestor. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje ele passa por uma mudança de modelo. Até alguns anos atrás, o Rio de Janeiro tinha uma cobertura de 3% da população apenas com equipe de saúde da família. Hoje já está perto dos 70%, que representa, imaginem o Rio de Janeiro, representam milhões de pessoas sendo incluídas nesse atendimento. Qual foi a grande mudança? Em determinado momento chamaram o prefeito e levaram o prefeito para conhecer os modelos europeus, que é o modelo de atenção primária, que é o modelo canadense também, que é o modelo cubano também, que é o modelo francês também, que é o modelo espanhol, que é o modelo inglês, que é o modelo sueco, que é o modelo dinamarquês, que é o modelo finlandês. Uma série de modelos, o modelo australiano, que são países que atuam na atenção primária, que têm sistemas de saúde gratuitos, de acesso aberto à população, sem pagar, né? E que funcionam. Por quê? Porque elas se ordenam pela atenção primária. Então eu tenho que convencer o gestor, eu tenho que fazer um advocacy positivo do SUS, eu tenho que fazer um advocacy com a população, para que quando chegue a campanha, elas não estão pedindo mais hospitais, mas sim mais clínicas de família, mais centros de saúde, mais postos de saúde. E para eu fazer essa advocacy, eu tenho que abrir minha agenda, eu tenho que dar espaço para que as pessoas comecem a atuar. E muitas vezes eu não vou poder depender muito da gestão para começar a fazer. Como eu disse, às vezes a gente pegou lá o celular e comprou o nosso celular e fez. Às vezes a gente vai precisar lançar mão disso.